Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos dar início ao capítulo novo de História, tá? Capítulo 6, que fala sobre a independência dos Estados Unidos. Queria que você abrisse sua apostila, página 14, que nós vamos dar início a esse assunto. Bom, Estados Unidos foi o primeiro país da América a se tornar independente. E essa independência foi motivada pela influência das ideias iluministas. Lembra que nós comentamos que as ideias iluministas chegaram até a América através de filhos da elite colonial que iam até a Europa estudar, e lá eles entravam em contato com esse tipo de ideia e traziam para a América esse objetivo de mudança, de independência. Pois bem, Estados Unidos foi o primeiro país a se tornar independente no ano de 1776, motivado por essas ideias iluministas. Os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra. Só que o que você compreende hoje como Estados Unidos, que por sinal é um país bastante extenso, que ele vai desde a costa do Atlântico até a costa do Pacífico, não era tudo pertencente à Inglaterra. Inicialmente, a Inglaterra só ocupou uma faixa litorânea banhada pelo Oceano Atlântico. No seu mapa você consegue ver essa faixa litorânea aqui. E ao longo do litoral foram fundadas 13 colônias. 13. Que à medida que os anos foram passando, elas tinham uma característica muito diferente uma das outras. Foram formadas as colônias chamadas Colônias do Norte e as Colônias do Sul. No período de colonização você já estudou isso comigo, mas eu vou recapitular para que você entenda a independência de uma forma mais clara. Vamos recapitular qual era a principal característica das colônias do Norte e do Sul. As colônias do Norte, elas eram formadas por pequenas propriedades, onde ali a família trabalhava, cultivava vários produtos que era usado principalmente para abastecer o mercado interno, abastecer a família e as comunidades ao entorno. E eles sempre foram contra a escravidão. Então, desde o início, desde quando essas colônias foram se formando, eles sempre utilizaram mão de obra livre, tá? Já o Sul tem características totalmente opostas. Eles se formaram em torno de grandes propriedades, os chamados latifúndios, e cultivavam ali um único tipo de produto, geralmente era tabaco ou algodão, que era vendido para o mercado externo, era levado para a Europa e lá era comercializado. E os fazendeiros do Sul eram a favor da escravidão. Então a principal mão de obra usada era mão de obra escrava. Os anos foram se passando e desde o início a Inglaterra sempre teve mais interesse no Sul, nas colônias do Sul. Por quê? Tinha um clima diferenciado da Europa, eram climas mais quentes, onde eles poderiam plantar algo diferente que na Europa não tinha. Então a fiscalização, o controle da Inglaterra nos Estados Unidos, no território onde iria se tornar os Estados Unidos, sempre foi muito maior nas colônias do Sul. As colônias do Norte sempre tiveram uma certa autonomia, porque a Inglaterra desde o início não se interessou muito. O clima era muito parecido com o da Europa, então tudo que poderia plantar ali já não era novidade para os europeus. Então, as colônias do Norte já tinham uma certa autonomia desde o início. As colônias do Sul já eram mais fiscalizadas pela Inglaterra. Por não terem a fiscalização da Inglaterra, o que os colonos do Norte passaram a fazer? Passaram a comercializar com outros países. Sim, eles mantinham relações comerciais com países africanos e também com algumas ilhas da América Central, nas Antilhas. Só que, mesmo que a Inglaterra não se preocupasse tanto com as colônias do Norte, ali existia um pacto colonial.
Ou seja, os colonos só poderiam comercializar com a Inglaterra. Esse comércio que estava sendo realizado era um comércio ilegal. A Inglaterra não poderia descobrir. Então tudo estava acontecendo por baixo dos panos. Só que a Inglaterra vai descobrir. É o chamado comércio triangular. Aqui, ó, você consegue ver? Tá vendo? Que formava um triângulo. Sai da América, vai para a África, volta para as ilhas da América Central. Por causa desse formato de um triângulo, esse comércio foi chamado de comércio triangular. Na visão da Inglaterra, era um comércio ilegal, porque os colonos do norte e do sul também só poderiam comercializar com a Inglaterra. Mas os colonos, como estavam com uma certa liberdade, mantinham esse comércio. Na hora que a Inglaterra descobre, a coisa não vai ficar bonita, tá? E é a partir disso aí que os colonos vão começar a lutar por independência. Mas vamos começar para você entender esse comércio triangular. Gente, espera aí um pouquinho que tem um negócio me incomodando nesse óculos de uma tal forma. Vamos lá. Aê, show. Página 13. Então você já viu aí a imagem mostrando os colonos do norte e as colônias do sul. E nós vamos começar a falar sobre o comércio triangular. Vai grifando comigo os trechos mais importantes. Como você já estudou, as 13 colônias inglesas apresentavam uma colonização bastante diferente das colônias espanholas e portuguesas na América. Se para os ibéricos era importante controlar as terras coloniais e extrair riquezas e bens, nas 13 colônias a situação foi outra. De maneira geral, a relação com a metrópole era muito mais branda, com pouca intervenção inglesa nos assuntos coloniais, principalmente em relação às colônias do norte, que a Inglaterra nunca teve grandes interesses por conta do clima ser muito parecido com o da Europa. Isso, então, deixou os colonos com uma certa liberdade e eles passaram a praticar esse comércio com outros locais. Vira a folha comigo e vamos grifar lá em cima. Apesar de estarem sujeitos ao pacto colonial, os colonos realizavam comércio entre colônias e também com o Caribe e com a África. Esse tipo de comércio, desenvolvido pelas colônias do norte, ficou conhecido como comércio triangular. Então aí está mostrando as mercadorias saindo de um local, indo para a África, da África eles compravam também produtos, levavam para as Antilhas, aí está mostrando o comércio como era realizado. Dá uma pausazinha, dá uma lidinha que você vai entender direitinho. Vamos para o quadrado verde agora. O comércio triangular pode ser descrito simplificadamente como a compra de cana e melado das Antilhas, que seriam transformadas em rum, bebida muito consumida naquela época. Bom, tudo estava acontecendo às escondidas, mas na hora que a Inglaterra descobre, a coisa não vai ficar bonita. Vira a folha comigo na página 17. As 13 colônias inglesas, apesar de administrada por representantes indicados pela metrópole, dispunham de certa autonomia política e econômica. Contudo, desde o fim do século XVII, a Inglaterra se envolveu em uma série de conflitos na Europa, que exigiu do governo inglês mais dinheiro para a manutenção dos exércitos. Um desses conflitos foi a Guerra dos 7 Anos. Aqui nesse quadrado verde está contando um pouco sobre a Guerra dos 7 Anos. O que ela tem a ver com essa história toda? Presta atenção. Inglaterra se envolveu numa guerra contra a França chamada Guerra dos 7 Anos. Sim, a guerra durou 7 anos. A Inglaterra sai vitoriosa dessa guerra, mas mesmo assim os gastos financeiros com a guerra foram gigantescos. O rei inglês não sabia mais o que fazer para recuperar todo esse dinheiro perdido. Nesse meio tempo, ele descobre o comércio triangular, que era um comércio ilegal realizado pelas colônias do norte com as Antilhas e com a África. O que o rei pensou? Eu preciso recuperar um pouco do dinheiro que eu gastei na Guerra dos 7 Anos. E, ao mesmo tempo, eu preciso punir os colonos pela prática ilegal que eles estavam realizando. Ele matou 2 coelhos com uma cajadada só. O que ele faz? Ele vai criar uma série de impostos
para punir os colonos pela prática ilegal através do comércio triangular e, ao mesmo tempo, ele vai recuperar o dinheiro que ele tanto queria, que foi gasto na Guerra dos 7 Anos. Então, foi juntando um problema com o outro. A Guerra dos 7 Anos acaba, a Inglaterra está com um dinheiro desfalcado e eles, ao mesmo tempo, descobrem o comércio triangular. Então, a partir de agora, vários impostos vão ser criados para os colonos, onde hoje é os Estados Unidos. Eles começam a ficar revoltados com a criação desses vários impostos e aí vão começar a lutar por independência. Estão percebendo a ligação? Então, são problemas que vão acontecendo cá atrás, que vai forçar a Inglaterra a criar impostos. Esses impostos vão desagradar a população e eles vão começar a lutar por independência. Quais impostos são esses? Nós vamos falar já já, tá? Bom, não vou grifar sobre a Guerra dos 7 Anos, pode pular isso. Lá em cima, página 18. A decisão de manter exércitos ingleses nas 13 colônias após o fim da Guerra dos 7 Anos marcou o início definitivo dos conflitos entre Inglaterra e América. Além de ocorrer o aumento da fiscalização e da vigilância, os colonos foram obrigados a arcar com uma despesa de 400 mil libras para sustentar os soldados ingleses. Então agora, as colônias do norte, que estavam acostumadas com uma certa autonomia, não tinha vigilância desde o início, porque a Inglaterra nunca se importou, agora vai ter controle e fiscalização 24 horas por dia, para evitar que aquele comércio triangular continue acontecendo, além dos impostos que vai ser criados. Então isso vai trazer uma revolta muito grande para os colonos do norte e eles vão começar a se organizar lutando por independência. Daqui a pouco o sul também vai juntar no bonde todo e vai todo mundo lutar por independência. Agora nós vamos falar dos impostos que foram criados pela Inglaterra para punir os colonos. Eu aconselho você a pegar o caderno ou pegar o post-it e fazer um resuminho desses principais impostos. Foram leis que foram criadas, né? Aqui na apostila ele traz todas elas bem explicadinhas, mas vocês sabem que eu costumo colocar mais resumidinho, de um jeito que você entenda melhor. Então vai ouvindo, vai anotando, vai pausando, que eu acho que vai ser mais fácil para vocês. Lembrando que vai vir atividade avaliativa sobre esse assunto mais para frente e isso pode ajudar muito vocês, tá? Bom, primeira lei criada foi a lei do açúcar. Bom, você já sabe que essa lei está relacionada com o açúcar. O que dizia essa lei? O preço do melaço, o preço do açúcar diminuiria. Aí você pensa, poxa tia, que punição é essa? Se o preço do açúcar diminuiu, isso não teria por que provocar uma revolta com os colonos. O preço do açúcar diminuiu, mas em compensação, outras mercadorias teriam um preço elevado. Vamos ver quais mercadorias eram essas? Café, roupas brancas, sedas, vinho e artigos de luxo. Então, se você está copiando um resuminho aí, anota. Lei do açúcar. O valor do melaço seria diminuído, mas em compensação, café, roupas brancas, sedas, vinho e artigos de luxo teria o valor aumentado, ok? Se for preciso, pausa e anota. Próxima lei, lei do selo. Todos os documentos que passariam a circular dentro das colônias deveria ter um selo inglês. Deveria ser um documento selado, qualquer tipo de documento. E para ser selado, tinha uma taxa que a pessoa deveria pagar. Então você já percebe aí que nós temos um acréscimo no valor dos documentos que circulariam dentro da colônia, tá? Quem está fazendo o resuminho, coloca lei do selo. Todo documento que circularia na colônia deveria ser selado com um selo inglês e para isso os moradores deveriam pagar uma taxa
para a coroa inglesa, ok? Bom, depois da lei do selo, vai vir a lei do chá. Bom, a lei do chá dizia que todo o chá que fosse comercializado dentro das colônias deveria ser proveniente da Inglaterra, óbvio, e ele teria o preço aumentado, tá? O chá era a bebida mais consumida dentro das colônias. O chá é muito tradicional na Inglaterra, assim como o café é muito tradicional no Brasil. Para você que está anotando, coloca aí, lei do chá. Todo o chá consumido dentro das colônias deveria ser proveniente da Inglaterra e seria encarecido. Isso causou muita indignação nos colonos. Claro, a lei do açúcar e a do selo também, mas a lei do chá acabou com eles porque era uma bebida muito consumida pelos colonos. O que alguns deles fizeram? Se vestiram de índio, foram até o porto onde os chás chegavam da Inglaterra, que é o porto de Boston. Eles pegaram todo o carregamento de chá que havia chegado e jogaram tudo no mar como forma de protesto. Isso de madrugada. Quando amanheceu, a Inglaterra, os oficiais ingleses viram o que tinha acontecido, que todo o carregamento de chá foi jogado no mar. E aí a Inglaterra, para punir mais ainda os colonos, criou outras leis, chamadas de leis intoleráveis. O que dizia essas leis intoleráveis? Que os colonos deveriam pagar todo o prejuízo do chá que foi derramado no mar. Eles reforçariam o número de oficiais ingleses e iam mandar mais reforços para que revoltas como essa não acontecesse mais. E os colonos seriam obrigados a hospedar esses oficiais nas suas próprias casas, dando água, comida e roupa lavada. Essas leis, pelo próprio nome já diz, leis intoleráveis, foi a gota d'água para que os colonos, de uma vez por todas, começassem a tramar algo mais sério contra a Inglaterra. Tudo bem? Então vamos recapitular. Depois da lei do chá, os colonos se revoltaram, derramaram todo o carregamento de chá no mar. Esse episódio foi chamado de incidente no porto de Boston. Os ingleses puniram os colonos criando outras leis, que eram as leis intoleráveis. Os colonos deveriam pagar o prejuízo do chá jogado no mar, teria mais reforço militar e eles teriam que abrigar esses soldados em suas casas, ok? Na página 19, ele vem trazendo pra gente sobre essa imagem que fala a respeito do incidente no porto de Boston. Pode ver que tem até aí alguns colonos vestidos de índio e jogando todo o carregamento de chá no mar. Bom, a partir da próxima videoaula, nós já vamos falar realmente do processo de independência que está quase chegando. Você pode ver que essas leis, a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá e as leis intoleráveis trouxeram muita revolta para os colonos e a partir de agora eles vão começar a lutar por independência, ok? Daqui a pouco a gente volta num próximo vídeo falando mais sobre esse assunto. Agora, na caixa de descrição, eu vou deixar algumas atividades para vocês fazerem. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.